Maravilhoso dia, com muita alegria. Estamos dando início ao Clube da Sabedoria. Estamos aqui de volta para mais um dia de Clube da Sabedoria. Hoje eu pensei que não ia ter Clube da Sabedoria, não. Eu pensei que hoje não ia ter. Mas, Robson, por que você pensou que hoje não ia ter? Cadê? Ah, aqui. Aguinha. Mas, Robson, por que você pensou que hoje não ia ter? Porque eu fui dormir muito tarde. Pensei que eu não ia aguentar acordar, tá aqui. Mas quem tem compromisso, né? Estamos aqui para mais um dia de Clube da Sabedoria. Deixa eu já colocar o título aqui. E hoje o título é Poderoso. Que é Provérbios capítulo 10. A gente vai falar sobre a mentoria de José. O que é transferir o que está aqui para a mente de outras pessoas. É isso que José fez no Egito. Então, tá fixado. Deixa eu mandar aqui o aviãozinho. Vou chamar mais e mais pessoas. Vamos chamar o povo. Muito bem. Mandei aqui os aviãozinhos. Já o pessoal vai chegando. Enquanto isso eu abrir aqui. Provérbios, verso 10. Para você que vai ler, vai assistir essa live gravada. Provérbios, capítulo 10. Estou abrindo aqui, você vai abrindo aí. Ai, tá friozinho aqui, viu? E aí, tá frio? Vou amarrar bem aqui. Tá meio geladinho hoje, ó. Geladinho. Tô apanhando aqui do negócio, gente. Vocês acreditam? Aí, tá ótimo. Bora lá. Provérbios, capítulo 10. Vamos começar aqui nossa leitura. Cadê a galera hoje? O povo resolveu dar o cano. Eu que ia dar o cano hoje pelo horário que eu dormi. Mas o pessoal que resolveu dar o cano hoje. Ó, o Jackson chegou aí na parada. Sei que não vai aparecer ninguém hoje. Bom dia, meu querido. Seja muito bem-vindo. Digitar aqui que eu esqueci. Maravilhoso dia com muita alegria e sabedoria. Isso aqui importa. Aí. Maravilhoso dia com muita alegria, tá? Nós já vamos aqui para nossa leitura do capítulo de hoje, tá? Deixa eu colocar aqui para ficar mais próximo, para a gente ler aqui, tá? Então, já abre a sua Bíblia aí, Provérbios, capítulo 10, verso 1, diz assim. Traz um título. Provérbios de Salomão. Um filho sábio
Provérbios de Salomão. Um filho sábio dá alegria ao seu pai, mas um filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. O dinheiro obtido de forma desonesta não tem valor, mas a honestidade salva da morte. Maravilhoso dia, Anabela. Seja muito bem-vinda. Verso 3. O Senhor satisfaz os desejos dos bons, mas não deseja os maus obterem o que querem. 4. Quem é preguiçoso ficará pobre, mas quem gosta de trabalhar ficará rico. Então, que vem a riqueza. Verso 5. O filho sábio trabalha durante a colheita, mas o filho que dorme no tempo da ceifa é uma desgraça. 6. Os justos são sempre abençoados, mas a palavra dos maus escondem a violência. Chega aí, já manda o aviãozinho aí, chama o povo, como você diz, Anabela, chama o povo. 7. Os justos deixam boas recordações, mas os maus são esquecidos depressa. 8. Os sábios obedecem às leis, mas quem só diz tolices cai na ruína. 9. Quem é honesto vive em segurança, mas quem é desonesto será apanhado. Verso 10. Os segredos maliciosos causam sofrimento, mas quem diz a verdade terá paz. Verso 11. As palavras dos justos são fonte de vida, mas as palavras dos maus esconde a violência. Maravilhoso dia, com muita alegria e sabedoria, Rosélia. Seja muito bem-vinda. Verso 12. O ódio cria conflitos, mas o amor perdoa todas as ofensas. Verso 13. A sabedoria está nos lábios dos sábios, mas quem não tem juízo só aprende se for castigado. 14. Os sábios guardam a sabedoria, mas quando os tolos falam, o preguiçoso está perto. 15. A riqueza protege os ricos e a pobreza arruína os pobres. 16. O trabalho do justo produz vida, mas a pessoa só produz o pecado. 17. Quem aceita a correção mostra aos outros como se deve viver, mas quem rejeita a correção leva as outras ao andar pelo caminho errado. Verso 18. O mentiroso esconde o seu ódio, e quem não tem juízo espalha a calúnia. Maravilhoso dia, Cineia, José, sejam muito bem-vindos ao Clube da Sabedoria. Verso 18. O menino esconde o seu ódio, e quem não tem juízo espalha a calúnia. 19. Quem muito fala, muito erra. O sábio aprende a ficar calado. As palavras do bom são como a prata pura, mas as ideias do mal não têm valor. Verso 21. Meu querido Anael Miranda, tá na área, meu queridão, seja muito bem-vindo. Versos 22. A bênção do Senhor traz riqueza, sem preocupação. 23. O insensato diverte-se fazendo mal. O prudente tem prazer em ser sábio. 24.
Tudo o que o mal mais teme lhe acontecerá, mas o justo alcança tudo o que quer. Versículo 25. Quando a tempestade passa, os maus desaparecem, mas os justos permanecem firmes para sempre. Se você mandar o preguiçoso fazer alguma coisa, ele ficará irritado. É como pôr vinagre na boca ou fumaça nos olhos. O preguiçoso não gosta mesmo de trabalhar, hein? Nani, maravilhoso dia com muita alegria. Seja muito bem-vinda ao Clube da Sabedoria. 27. Quem respeita o Senhor vive muitos anos, mas os anos dos maus serão cortados. 28. A esperança dos justos resulta em alegria, mas as esperanças dos maus resultam em nada. Verso 29. O Senhor protege quem cumpre os seus mandamentos, mas destrói os que praticam o mal. 30. Os justos nunca serão arruinados, mas os maus não permanecerão na terra. 31. Da boca dos justos sai a sabedoria, mas a língua dos maus será arrancada. 32. As palavras dos justos são agradáveis, mas os maus só dizem maldades. Então está feito aí a nossa leitura corrida do livro de Provérbios, capítulo 10 de hoje, nos trazendo aí códigos poderosíssimos. Então, nos trouxe aqui códigos poderosos. Agora, a gente vai para o nosso ensinamento de hoje, que eu nomeei aqui. Enquanto eu vou abrindo aqui, eu quero saber quem lembra, se você está anotando, se você está atento aqui à nossa série, o nosso aprendizado de José. Você lembra os temas que nós falamos? Segunda-feira, sobre o que nós falamos? Terça-feira, quarta e quinta. Se você lembra, digita aí os temas. Ou se não lembra o que digita, qual tema que você lembra? Vamos ver qual tema que falou contigo, que te marcou. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui em Gênesis capítulo 37. Então, hoje a gente vai ler lá em Gênesis 37. Gênesis 37. Deixa eu ver aqui. Obrigado pelo seu tempo precioso. Amém. Deus recompensará a todos nós. Fidelidade de José, a mentira de José não. Teve mentira de José, não. Café que o teu pai está maravilhoso. Vamos ver, vocês não estão lembrando os nomes? Será que é 37 mesmo? 47, perdão, pessoal. Eu anotei errado. Que burro, dá 0 para ele. É verso 47, é capítulo 47, tá? Capítulo 47, versos 23 e 20. Olha quem apareceu aqui no Clube da Sabedoria. Lúcia, uma das nossas fundadoras do Clube da Sabedoria. Lucinha, que bom que você apareceu, porque dia 20 agora eu queria que a sua presença, do Anael, José Wagner, o pessoal que deu início ao Clube da Sabedoria, que startou, né? A gente começou lá no dia 20 de junho de 2021, né? Então, seria muito bacana se você estivesse aqui para a gente comemorar
esse aniversário e fazer uma festa aqui, comer bolo. Vocês fazem o bolo aí na casa de vocês, a gente faz o bolo aqui e a gente comemora juntos. Todos estão me ouvindo ou só a Lúcia que não? Lúcia, acho que o problema está no seu aparelho. Todos estão me ouvindo, tá? Então coloca o áudio aí que eu vou recapitular com o pessoal aqui os temas que a gente viu essa semana, tá? E eu não tô vendo os coraçõezinhos subir. O coraçãozinho me faz sentir amado. Coloca aí os coraçõezinhos, tá? Agora não vai ter, agora tem que ficar assim. Então vamos lá. Primeiro dia, o que nós vimos? Sobre o que nós falamos? O poder de um sonho. Quanto que um sonho tem poder? Ele tem, quando você tem um sonho, você tem o poder de enfrentar qualquer desafio para viver esse sonho, para alcançar qualquer obstáculo. Você tem um sonho muito forte, aquele é ardente dentro de você, você vai fazer de tudo para viver esse sonho, para alcançar esse sonho. E nós vimos isso na vida de José. Porém, quando você conta esse sonho para as pessoas erradas, aí é complicado. Porque as pessoas vão querer fazer de tudo para fazer você desistir desse sonho. Vão te jogar num buraco. Vão te vender. Vão colocar correntes em você. E quando eu falo colocar correntes, pode ser que não sejam correntes físicas, mas sejam correntes emocionais, ódio, inveja. Vão querer atrapalhar a sua chegada nesse sonho. Então, a primeira coisa que nós vimos foi o poder de um sonho. Depois nós vimos... Agora até... tá aqui, ainda bem que eu tenho anotado, né? Ainda bem que eu tenho anotado. Depois nós falamos sobre uma mente de governo. E aí, eu mostrei para vocês lá no Gênesis 33, onde que José adquiriu uma mente de governo. Aquilo para mim foi, quando eu vi aquilo, foi clac, clac, na minha cabeça. Falei, cara, para entender a Bíblia é totalmente diferente. Como diz o pastor Eduardo Reis, é nos detalhes da Escritura que está a revelação. Então eu tenho que ler com muita atenção. Onde a gente leu lá, em Gênesis 33, que quando Jacó, na verdade Israel, né, porque ali já tinha sido transformado, já tinha brigado com o anjo, então de Jacó ele já tinha passado para Israel. Quando Israel vem para encontrar com seu irmão Esaú, ele faz uma formação para encontrar o seu irmão. Então ele vem na frente, e aí coloca as escravas com seus filhos, Lia com seus filhos e Raquel com seus filhos. E sai ao encontro do irmão. E quando ele chega no irmão, o que acontece? Vêm as escravas dos seus filhos, Lia e seus filhos, José e Raquel. Ali foi dado a mente de governo para José. Por isso que ele reinou. Ele governou, onde que ele passou? Ele governou na casa de Potifar, ele governou na prisão por conta dessa mente de governo. Deixa eu ver o que a Ana está dizendo aqui. O que me chamou a atenção, a mente de governo. Exatamente, essa mente de governo é muito poderosa, muito poderosa. Depois nós falamos sobre a fidelidade de José. A fidelidade a seu pai, a fidelidade a Potifar e, acima de tudo, a fidelidade a Faraó e, acima de tudo, a fidelidade a Deus. O quanto José foi fiel a Deus. Por tudo que ele passou, em nenhum momento aqui nas palavras, nas escrituras, nós vemos falar, e José murmurou, e José cerou, e José reclamou, e José falou que não ia dar mais, e José não aguentava mais.
Ah, mas Robson, você pode dizer, na Bíblia não tem texto que reclama. Tem sim. Tem sim. Leia lá Jonas. Leia Jonas que você vai ver. Jonas, quando Deus manda ele ir para Nínive, o que ele faz? Pega um barco e vai para Tarsis. E quando a pessoa está agindo errada, ela está com coisa errada, o que acontece? Ele veio a prejudicar o pessoal do barco. Quando ele estava no barco, começou a vir uma tempestade e o capitão do navio teve que jogar tudo para fora do navio e não parava de balançar o barco, até que Jonas falou, não, o problema é comigo, eu não obedeci a Deus. Então, quando nós não obedecemos a Deus, às vezes o barco dá uma balançada. E aí o Jonas é jogado no mar e vai para a barriga do grande peixe. Chegando lá na barriga do grande peixe, ele se redime e tal, e é vomitado em Nínive. E aí quando chega lá que é para ele pregar, para converter a cidade de Nínive, o que ele acontece? Ele fala, eu queria morrer, que eu estou em plena amargura, não aguento mais, como que se pode fazer isso? Aí o que faz? O Senhor faz nascer uma boboreira. Faz nascer uma boboreira e ele se alegra, fala, Senhor, como é grande as suas maravilhas, como pode isso uma boboreira? E aí estou feliz demais. Aí Deus fala assim para ele, tá vendo, Jonas? Como pode você se alegrar com uma aboboreira? Que você não teve esforço para que isso crescesse? Como eu vou matar os meus filhos? E aí Jonas se alegra aí, com isso dá um bichinho lá, mata a boboreira. Na hora que Jonas acorda, ele fala, como pode? Eu queria morrer, a sombra da boboreira foi embora. Você vê, no momento ele estava feliz, no outro momento ele estava triste, murmurando. Mas José, nós não vemos ele falar isso. Nós não vemos ele murmurando. Nós não vemos ele murmurando quando foi para o buraco, não vemos ele murmurando quando foi acorrentado pelos escravos, pelos os compradores de escravos medianitas. Nós não vemos ele reclamando na casa de Potifar, não vemos ele reclamando na prisão e muito menos reclamando na casa de Faraó. Então, essa é uma característica de José. Isso está fazendo sentido para você, pessoal? Me dê um feedback. Eu quero ver o que você está pegando aí, quais são os códigos. E ontem, quinta-feira, nós falamos sobre a sabedoria para administrar. A sabedoria de José para administrar foi incrível. Muitas pessoas iam dizer, ele é mau. Quem me chamou a atenção à mente de governo, isso aí. Muitas pessoas iam dizer, José é malvado. José não é um homem sem coração. Mas não, ele soube administrar. Ele soube comprar, pegar todo o dinheiro da terra para a mão de Faraó. Porque ele soube poupar no tempo da abundância. É isso que nós temos que aprender. No tempo da abundância é tempo de guardar, não é tempo de gastar. Tempo da abundância é tempo de guardar. Porque quando Deus mandar a crise, é para você prosperar. Porque você vai comprar com os valores mais baixos. Você vai adquirir posses com valores baixos. Por isso que nós temos que aprender a importância de poupar nos tempos de abundância. Tá aqui, ó, o Zé. O poder de um sonho, uma mente de governo. A fidelidade de José é a sabedoria de administrar. Exatamente. Obrigado, Robson. Eu já fui Jonas tantas vezes. Eu já fui Jonas. Já se alegrou e se entristeceu. Já sabe. Mas, olha, o ser humano é bom, o bom é isso. A Bíblia, ela nos ensina. Ela nos ensina. Por isso que nós temos que ler, como diz o meu amigo Erivelto Coutinho,
como se estivéssemos comendo um mamãozinho doce com açúcar, tirando as inspirações, vendo cada detalhe, ouvindo pessoas que entendem mais, que sabem lucidar, trazer clareza para nossa mente acerca disso. E uma pessoa que eu gosto de estudar muito, então, a palavra de Deus, ela diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, dai honra a quem merece honra. Porque tudo isso aqui, a maioria que eu estou passando para vocês, são estudos que eu fiz com o pastor Eduardo Reis. Recomendo que vocês sigam, que vocês façam treinamentos, que vocês aprendam com esse homem, porque ele tem muita coisa boa para nos passar. Então eu consumo muito conteúdo dele, fiz diversos cursos com ele e vale muito, muito a pena, tá? Então a gente viu que ele não teve pena. O pessoal veio, mas a gente não tem. O pessoal veio murmurar. Uma coisa eu aprendi com ele: a gente não deve ficar dando as coisas para as pessoas. A gente tem que fazer as pessoas merecerem algo. Que seja o mínimo, mas elas têm que merecerem. Porque o pessoal chegou para ele e falou: José, nós não temos mais dinheiro. Nós não temos mais o gado, porque você comprou nosso gado. Então nós vamos morrer de fome. Ele falou: não, vai morrer de fome não. Se venda, eu compro vocês e vocês vão ter o que comer. Então ele não teve pena. Mas aí que entra o nosso tema de hoje. Qual que é o nosso tema de hoje? A mentoria de José. Porque o que acontece? Se ele dá comida, o pessoal fica folgado. Pega ali, vai ter comida, não fez esforço, não pagou o preço para chegar, não aprende o caminho. Então ele não podia dar de mão beijada. Ele tinha que fazer o pessoal pagar o preço, e foi isso que pagou o preço. E se ele entrega tudo de mão beijada, o pessoal não ia valorizar. Então já anota aí, pega como aprendizado. Nunca dê de mão beijada, faça a pessoa pagar o preço mínimo que seja. Eu faço alguns treinamentos e algumas vezes eu acabei presenteando algumas pessoas. Não, vai lá, pode fazer de graça. E na maioria das vezes, para aqueles que eu dei de graça, não valorizaram. Teve alguns que sim, valorizaram, mas pode pôr 85% não valoriza. Então, você tem que colocar preço, você tem que colocar valor. Não dê nada de graça às pessoas. E fazendo isso, como o pessoal teve que se vender para José, ele pôde fazer o quê? Nessa mentoria, o que ele fez? Ele transferiu a mente de governo para essas pessoas. Ele transferiu a sua mente de governo para essas pessoas. E aí você me pergunta, Robson, onde está isso na Bíblia? Vamos ler? Vamos ler a Bíblia, então, para a gente ver onde está isso na Bíblia. Hoje correu um sério risco de não ter Clube da Sabedoria, hein? A sorte que tá tendo a série. Eu fui dormir, era 2:30 da manhã. Quase que eu não levanto. 2:30 da manhã, mas o compromisso fala mais alto, né? A sede de transbordar é maior do que a vontade de dormir, né? E por isso nós estamos aqui batendo esse papo gostoso com vocês. Vamos lá então para Gênesis 47, verso 23. Vamos aqui começar a mentoria de José. Ele diz assim: então José disse a seu povo: eis que neste dia comprei a vossa terra para Faraó.
Vide, aqui há semente para vós, e semearás a terra. Entende? José falando o quê? Aqui, ó, agora vocês vão ter semente para plantar. Vocês são escravos, então vocês não têm opção. A opção de vocês é plantar. Antes da gente ler aqui os aspectos, que está no 24, de como ele dá a mentoria, eu lembrei aqui. Olha para você ver que incrível. Como que nós, quando a gente lemos e retemos, nós tiramos aprendizado. Olha para você ver quão poderoso é você não ficar dando as coisas de mão beijada para o pessoal. Você tem que fazer e pagar o preço. O povo de Deus, ele foi escravo 2 vezes. A primeira vez foi aqui no Egito. Depois da morte de José, o povo, em êxodo, ele passou a ser escravo. Sempre falo que vou tirar esse Google que fala aqui, eu esqueço de tirar e aí ele entra para travar. Bom dia, Fernando. Seja muito bem-vindo, cara. Que satisfação ter você aqui na live. Seja muito bem-vindo. Então, olha para você ver. O povo foi escravo no Egito, depois da morte de José, e o povo sai do Egito com Moisés. Deus levanta Moisés, o libertador, né? O libertador vem, leva o povo, só que o povo sai milionário. O povo que era escravo, olha o poder de Deus. O povo que era escravo sai milionário da terra. Sai do Egito milionário, porque se você ler lá com atenção, fala assim, e Deus fez com que o povo e o faraó desse todo o ouro que tinha no Egito para o pessoal sair. Então, eles foram libertos e ainda saíram milionários. Só que o que aconteceu? Chegou no deserto, todo mundo começou a murmurar, a reclamar, coisa estava difícil, estava complicado. Falou assim, melhor éramos que estivesse lá no Egito, pelo menos tínhamos o que comer. Saiu murmurando, reclamando. E aí, Moisés subiu para falar com Deus. Arão ficou tomando conta da galera. Moisés demorou. O que eles fizeram? Derreteram o ouro e fizeram bezerro. Jogaram a riqueza fora. Não deram valor. E a segunda vez que o povo de Deus foi cativo foi na Babilônia, onde foi preso ali Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego. Toda essa galera foi presa na Babilônia. Só que se você ler o texto lá, quando eles foram libertos, o bezerro de ouro, jogaram o ouro fora, acabaram com o ouro, acabaram com a fortuna que eles tinham. E aí, quando eles foram libertos da Babilônia, se você ler o texto, eu só não me recordo agora onde está o texto, você vai ver, eles saíram só com sacos de semente na mão. Só com sacos de semente na mão. E se você for ver hoje, é o povo mais próspero da terra. Sempre foram depois disso, porque aprenderam a plantar, a semear. É a nação pequeniníssima, mas é a mais próspera da terra, porque aprenderam a plantar. Quando eu li aqui a semente, isso não estava programado, mas quando eu li aqui a semente, eu lembrei desse fato. Então, quando a pessoa aprende o caminho, por isso que muitas vezes está difícil, está complicado, mas você está aprendendo o caminho. Porque quando vem de mão beijada, isso fica muito claro nos dias de hoje. Quando nós vemos as pessoas que ganham na Mega Sena e perdem. Porque não aprenderam o caminho, chegou de mão beijada, vamos dizer. Mas não aprendeu a caminhada para fazer aquilo. Agora, como o povo do Egito aprendeu que através de semente, quem planta, colhe. E o meu lema para esse ano é esse. Só colhe quem planta.
Por isso que tá desafiador, eu tô plantando. Tem gente que tá elogiando, tô plantando. Tem gente que tá reclamando, tô plantando. Tem gente que tá reclamando, tô plantando. Tem gente que tá ajudando, tô plantando. Tem gente que tá atrapalhando, tô plantando. Não interessa, eu estou plantando. Esse é o meu lema para esse ano. E qual é o seu lema? Você vai plantar? O José está dizendo aqui. Não dá peixe, mas ensina a pescar. Exatamente isso, José. E é disso que a nossa nação precisa. Parar com muita ajuda, muito assistencialismo. Ah, o governo tem que me dar tudo, tem que fazer tudo para mim. Não, tem que fazer o que José está fazendo aqui, ó. Ele ensinar. Quem planta, isso aí, Lúcia, virar a colheita, porque esse ano meu lema, sabe por que eu criei esse lema? Eu vou compartilhar com vocês aqui, vocês querem saber? A verdade, o exemplo, se vocês quiserem saber, digita assim, eu quero que eu compartilhe com vocês o porquê que eu coloquei isso como lema para minha vida de hoje. Só se vocês digitarem aqui, eu quero saber, aí eu conto. Deixa eu ver o que a Nani está dizendo aqui. Na verdade, o exemplo dos nossos filhos, quando dá tudo, não valoriza. É isso aí, tem que fazer pagar o preço. Tem que fazer valorizar. Então, a Anabela colocou aqui, eu quero saber, o José queremos, Nani, eu quero. Muito bem. Então, já que vocês falaram, mas eu vou entregar o código aqui ainda, hein? Que José mentoreou o pessoal. Mas eu vou entregar para vocês. Por que eu criei esse lema? Só colhe quem planta. E esse ano é o meu ano de plantar e plantar de verdade. Porque, pessoal, eu cheguei aqui na minha casa, hoje era 1h da manhã, porque eu fui buscar conhecimento. Provérbios 4:7 diz, venda tudo que tem, gaste a sua energia e busque conhecimento. Eu fui ontem buscar conhecimento e cheguei aqui, comecei a colocar em prática tudo que eu aprendi. Cheguei, já fiz aqui, por isso que eu fui dormir 2h30, porque eu paguei o preço para buscar o conhecimento e eu sempre digo aqui, conhecimento é saber, sabedoria é fazer. Sabendo disso, eu cheguei e coloquei em prática, fui fazer, por isso que eu dormi tarde. Então, fui buscar conhecimento. Mas o motivo pelo qual eu coloquei como lema que esse ano é o ano da plantação, que eu vou plantar muito, que a hora que eu começar a colher eu não vou saber de onde está vindo. Porque se vocês me acompanham nas redes sociais, em janeiro, em abril, eu fui para a Bahia ministrar um treinamento. Na verdade, eu fui primeiro fazer uma palestra. E quando eu cheguei lá, eu coloquei uma probabilidade de público. Cheguei, coloquei as cadeiras, arrumei o salão, deixei tudo em ordem, tudo organizado, certinho. Pus na expectativa lá em cima de público. E aí, quando eu cheguei para dar a palestra, tinha alguns buracos na palestra, umas cadeiras vazias. E eu olhei para a cara do público, um público mais jovem. Eu falei, esse público não vai comprar. Esse público não vai comprar para o treinamento. E aí eu comecei a dar a palestra, o som não estava colaborando, estava chiando muito o som, e aí tenta arrumar o som e não consegue arrumar. Aí sim eu tive que exercer inteligência emocional. Aí eu tive que ver se eu tinha inteligência emocional. E aí o pessoal, a molecada que veio para a palestra, porque veio do grupo, começou a conversar na palestra e aquilo foi me minando, mas fui concluir, fiz a palestra, ainda consegui converter o pessoal, comprou para ir para o treinamento, beleza. Aí eu estava na casa dos pais do Erivelto. Quando eu cheguei lá na casa deles, eu fui jantar, a gente começou a bater um papo e tal. O que veio na minha mente? Vou reclamar. Falar, não aconteceu. Como eles perguntaram, como que foi a palestra? Eu falei, não foi do jeito que eu quis. Eu ia murmurar, para falar a verdade. Mesmo sabendo, eu ia reclamar. E aí, a hora que eu fui começar a reclamar, o pai do Erivelto falou assim,
Robson, é complicado, às vezes acontece, as coisas não saem do jeito que a gente quer, daquele jeitinho dele. Um homem sábio, homem de muita sabedoria. Ele pegou e falou assim: Robson, pois eu plantei nessas terras aqui 6 anos e não veio a chuva, não deu. E os meus amigos aqui, os meus vizinhos aqui, tudo zombava de mim. Falei, não adianta, por que você faz? Não adianta plantar, não adianta plantar. E o pessoal, 6 anos me zombando. E eu continuei plantando. Só que esse foi o 7º ano. Aí, ninguém colheu. Eu tô aqui, eu tenho feijão para meus filhos. Os meus não vai comprar feijão o ano inteiro. Eu tenho milho pro gado, tenho abóbora aí, tá sobrando. Então eu plantei. E eu não reclamei os 6 anos que não deu, eu não reclamei. O que eu fiz? Eu continuei plantando. Aquela hora eu peguei essa palavra para mim. Pronto, eu fui lá para aprender aquilo. Então, desde aquilo eu coloquei, esse é meu ano da plantação. Só colhe quem planta. E eu continuo plantando. Só colhe quem planta. E eu continuo plantando. E você? Você está plantando? Porque só colhe quem planta. Então, se você está plantando, se você está fazendo bem, fique tranquilo. Fique tranquilo. Quem faz o bem será recompensado. Isso Provérbios fala diversas vezes para a gente. E eu lembrei de um texto aqui que eu quero ler para você também, que está lá em Gálatas. Gálatas 6. Vou ler aqui para você. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Achei aqui. Gálatas 6, versículo 9 diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Aí que tá o detalhe. O segredo da revelação está no detalhe das palavras. No tempo da estação colheremos, se fizermos o bem. Se não desistirmos. Por isso que eu tô seguindo em frente plantando. Deixa eu ver o que a Rosélia está dizendo. Esse ano eu também fiz um propósito. E buscando ajuda de todos os lados, encontrei você. Agora quero andar para frente e plantar só coisas boas com a certeza de boa colheita. É isso, quem planta bons frutos, boas sementes, colhem bons frutos. E o importante, deixa eu ver aqui, José, pode ter certeza que as sementes não acabam, exatamente. Deixa eu ver, o pai de Erivelto, muito sábio, homem sábio, muito sábio, ali é sabedoria. Só que a plantação, quando você planta numa proporção. Você põe lá, abre a cava e põe dois milhos. Só que quando você colhe um pé com 3 espigas com diversos milhos. Você pega uma manga, uma semente de manga, você coloca. A árvore cresce, que vai te dar centenas de manga. Você põe a semente da laranja, ela cresce, que vai te dar várias laranjas. Você põe a semente da maçã, quando ela dá diversas maçãs. Só que da mesma maneira quando você planta o mal, você vai colher. Na proporção da reprodução. Então, a pergunta que fica é: o que nós estamos plantando? Agora vamos lá. Sem mais delongas, eu andei bastante aqui, mas valeu a pena. Foi bom ver tudo isso, ter essa expansão para a gente ir aqui para mentoria de José. Eu gosto que vocês interajam comigo, pessoal. Vai lá, digita, fala, tá ruim, tô gostando, tá bom, tá isso. Vai interagindo aí, porque isso é o meu feedback. Como eu vejo. Nossa, já é 5h52, vamos lá. Então, aqui a gente vê, verso 24. Se tá bom, bate no coraçãozinho, que eu me sinto amado desse lado. Vamos lá.
E acontecerá que das colheitas vocês vão dar a quinta parte para Faraó. Então, seja, de tudo que vocês colherem, eu vou dar semente para vocês plantar, mas de tudo que vocês colherem, 20% vocês vão dar para Faraó. A quinta parte é para Faraó. Então, pega esse código. José dando a mentoria aqui para os escravos. A Lúcia dizendo, abriu o leque, faz sentido, muito bom. E 4 partes serão vossas. A outra parte será de vocês. Então, vocês vão ficar com essa outra parte. Para semear no campo e para vós. Alimento é para toda a vossa família e para alimento para os seus pequenos. Então, vocês vão pegar a quinta parte, vocês vão dar para Faraó. A outra parte vai ficar com vocês. Só que o que acontece? Segundo os estudos que eu fiz com Eduardo Reis, o que ele fala? Que tem texto que fala que... Isso aqui, ó, eu estou dizendo, prestem bem atenção para todos que estão aqui. Eu estou dizendo que eu ouvi, tá? Do meu mentor, pastor Eduardo Reis, dizendo que ele ensinou em detalhes. Você vai dar a quinta parte para Faraó, uma parte você vai guardar para semear de novo, outra parte vai ficar com você para você plantar e ter a semente reproduzindo. Só que ele fala que está na Bíblia, só que lendo aqui no texto de Gênesis eu não consegui encontrar. Só que quando ele fala isso lá, infelizmente ele não me traz qual é o texto da Bíblia que está. Mas eu estou procurando para achar como que está essa divisão. Porque quando nós falamos da mente de governo, foi na mente de governo ou no poder? Ah, não, no poder de um sonho. Nós vimos que nós não podemos nos apegar só no livro, só naquele texto. Por quê? Em Gênesis 34, deixa eu ver aqui. Em Gênesis 39, fala que José foi vendido pelos ismaelitas e depois para os midianitas. Somente isso. Só fala isso. Mas quando a gente vai lá para Salmos 105, verso 16, a gente vê falando que José foi acorrentado, amordaçado para ir para o Egito. Então, um texto complementa o outro. Então, a gente tem que procurar, mas eu não achei ainda onde tem essa divisão. E aí, o pastor fala assim, que nessa instrução, nessa mentoria que José dá para o pessoal que era escravo, ele ensinou eles a poupar. E eles se compraram com 1 ano, porque José mentoriou, ele não deu. Então, com 1 ano de trabalho escravo, aquele pessoal que José comprou as terras, depois comprou o gado e depois comprou eles em troca de alimento, ele ensinou. Guarda uma parte, devolve para Faraó, outra parte você planta, outra parte se alimenta a família. Então ele ensinou tudo isso, ensinou o pessoal a plantar e com o retorno que eles tiveram, eles se compraram de volta. Só que eu tenho que procurar ainda na Bíblia, ele falou, mas infelizmente, acho que no flow da entrega, ele não me deu os versículos, mas eu estou procurando esses versículos. E assim que eu achar, estou pensando até em mandar mensagem para ele e perguntar acerca dessa mensagem. Então, olha para você ver o quão importante nós não darmos de mão beijada, mas sim ensinarmos a pescar ou darmos a semente para plantar. Então essa é a mentoria que José dá para esse povo, aprender a plantar. E outra, ele ensinou lá e com isso nós aprendemos aqui hoje que nós devemos plantar. Só colhe quem planta. Aí o 25 diz assim, e eles disseram, tu salvastes as nossas vidas. Olha para você ver, muitas pessoas iam olhar e se falam, nossa, como José é mau, comprou o povo como escravo. Olha aqui o que o povo fala. Tu
salvastes as nossas vidas, que encontramos graça à vista do teu Senhor, e nós seremos servos de Faraó. E José fez esta lei sobre a terra do Egito até hoje. Então o pessoal teve humildade, gratidão. Como o pessoal foi grato. E muitas vezes nós recebemos tanta coisa de Deus e ainda somos ingratos. Ai, Senhor. Nossa, Senhor. Então nós temos que ter gratidão. Por mais desafiador que seja, vamos exercer a gratidão para com Cristo, para com Deus. Porque, olha aqui, o pessoal estava como escravo e agradecendo, dizendo, tu salvastes nossas vidas. E José fez essa lei sobre a terra do Egito até este dia, que Faraó deveria ter a quinta parte, exceto da terra dos sacerdotes, que não se tornou de Faraó. Olha que poderoso. Então vocês entenderam aí a mentoria de José, o ensinamento. Ele passou a mente de governo que ele tinha para as pessoas que eram escravos. Eles aprenderam a administrar aquilo e com 1 ano eles se compraram de volta. Então lembre, quando as pessoas vierem te pedir algo, quando você estiver fazendo algo, não dê, ensine a pescar. Tá? Agora eu quero que você digita para a gente fechar aqui. Agora é 5h59, a gente vai fechar aqui. Digita o que você aprendeu aqui hoje, porque foi bom estar aqui, qual foi a revelação que você teve aqui, para a gente fazer o fechamento. Enquanto você vai digitando, eu vou tirar aqui o print, vou esperar você digitar aí, para tirar o print e ficar salvo lá a nossa live. Essa live não está ficando salva, eu estou salvando ela em outros lugares. Você que quer a série completa para você assistir depois e detalhando ali, me manda mensagem no WhatsApp e fala, Robson, eu quero ver todos os episódios, rever. E aí eu te mando de uma forma que você vai poder assistir em sequência aí todos os episódios. Então, segunda-feira nós vimos o poder de um sonho. Terça-feira, uma mente de governo. Quarta-feira, a fidelidade de José. Ontem nós vimos a sabedoria para administrar. Hoje, a mentoria de José. E amanhã nós vamos falar sobre o perdão. Tá? Amanhã vai ser muito poderoso. Tá? Deixa eu ver aqui. Gênesis está salvado. Tudo salva. Nossa. Tu salvaste. Não, peraí. Murmuração pode mudar a sua colheita. Exatamente. Ó. Esse é um drive poderoso, hein, Anael? Murmuração pode mudar a sua colheita. Mais importante é não reclamar e confiar em Deus. Exatamente. Eu aprendi muito sobre a colheita, exato. Foi diversos aprendizados, mas o seu propósito de plantar é fantástico. Exato, né? Muito bom, né? Vamos plantar, porque só colhe quem planta. Deixa eu printar aqui. Opa, que eu tô tomando cuidado com esse. Show de bola. Pessoal, quero fazer o convite para você. Opa! Para vocês estarem comigo aqui amanhã. Deixa eu ver a Nani dizendo. Não devemos ter pena, porque pena não salva, só gera preguiça quando recebemos tudo de graça. Exato. Quero convidar vocês para estarem aqui amanhã comigo às 5h07. Amanhã nós vamos falar sobre o perdão, tá? E cheguem no horário. Hoje eu cheguei aqui, comecei a ler, fico falando, meu, cadê o povo? Não tá gostando da série, não tá aparecendo, mas vocês apareceram. Então, gratidão pela vida de cada um de vocês, que vocês tenham um dia abençoado, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de felicidade, com os seus desafios sim, mas sempre. Lembre que ele lá de cima está guardando a sua vida, e aquele que faz o bem, no momento certo, colherá, se ele não desistir. Abraço, um ótimo dia e nos vemos amanhã às 5h07. Tchau, tchau.